Nesse vídeo nós vamos falar sobre como a inversão de papéis tem destruído muitas famílias. Talvez você é uma mulher que gosta de dominar o ambiente em que você esteja. Você gosta de resolver todos os problemas do mundo, né? Muitas mulheres, a gente tem isso com a gente de que nós podemos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que em alguns momentos isso não nos cabe. Então, se você é uma mulher que gosta de resolver tudo, até mesmo resolver aquelas coisas que o seu marido precisa resolver, fica comigo até o final do vídeo, porque hoje nós vamos aprender muito juntas. Para quem não me conhece, eu me chamo Araceli Martins e toda semana tem vídeo novo aqui neste canal. Então, se você ainda não é inscrita no canal, já clica aqui embaixo, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, que sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar e você vai conseguir ter acesso em primeira mão dos nossos vídeos. Se você também não curtiu o vídeo, não esqueça de curtir esse vídeo, que você vai ajudar com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas, tá? De mulheres que realmente precisam entender qual é o seu papel dentro da sua casa para que consiga realmente exercer essa função. A inversão de papéis é algo que tem destruído muitas famílias. E por que disso? Algumas mulheres, quando casam, parece que entra um homem dentro dela. Ela quer o quê? Resolver o problema da terra. Então, ela quer resolver o problema de tudo. E eu já passei por isso que eu quero também deixar esse vídeo aqui como um alerta para você, de que se você não tiver cuidado, você pode sim acabar com o seu casamento. Quando eu me casei, eu era aquela mulher, daquele tipo de mulher, e eu ainda casei bem novinha, eu tinha apenas 17 anos, mas eu queria resolver tudo. Então, se tinha algo na minha casa para ser consertado, eu mesma ligava para o pedreiro, eu fazia os orçamentos, eu ligava no material de construções, eu contratava o pedreiro, eu agendava com ele o horário, tudo certo. De repente, meu marido chegava em casa, o pedreiro já estava lá fazendo o serviço, eu já tinha acertado valores, tudo. Por quê? Porque eu queria ter esse controle de tudo. A mulher dominadora, geralmente, que tem esse comportamento dominante, ela precisa estar no controle de tudo. Porque se ela não tiver, gente, é como se... Nossa, a gente chega a passar mal. Porque a mulher, quando ela é dominadora, ela precisa ficar sabendo de tudo. Só que quando a gente deixa com que esse comportamento, ele chegue primeiro, então a gente não é submissa ao marido, a gente não pergunta, a gente não pede a opinião dele, a gente não deixa com que ele fale com o pedreiro. Inclusive é isso, gente, é muito importante. Mulher não precisa falar com o pedreiro, não. Nada de errado com você ajudar o seu marido a fazer um orçamento, alguma coisa. Mas se for possível, deixe que ele fale com o pedreiro, certo? Deixa que ele contrate o pedreiro, deixa que ele faça o orçamento no material de construção. Não queira você resolver o problema de tudo. Porque quanto mais você controla tudo, mais você domina tudo, menos esse homem consegue exercer o papel dele dentro da casa. Então, como eu resolvia tudo, gente, tinha uma goteira dentro de casa, eu mesma que ia lá e ligava no material de construção para ver se tinha uma cola, quanto que era o Eternit, quanto meu marido ia resolver o problema, eu já tinha resolvido tudo. O máximo que ele precisava era pegar a cola e passar no buraco. Por quê? Porque eu já tinha comprado a cola, eu já tinha feito o orçamento, eu já tinha feito tudo. Então, quando a mulher é desse jeito, o pior não é ela acabar com a feminilidade dela. O problema é que ela acaba com a masculinidade do próprio homem. Então isso é muito perigoso. E olha só como isso é perigoso. Se vocês têm filhos, por exemplo, no início do meu casamento eu não tinha filhos, então eu resolvia tudo, era mais fácil ainda para eu resolver tudo. Como eu não tinha filhos, ok, mas quando vem os filhos, qual que é o problema? O seu filho homem, ele vê você praticamente sendo o homem da casa, então você resolve tudo. Como é que o pai consegue ensinar esse menino a ser homem? Se é a mãe que troca a lâmpada, é a mãe que troca o gás, é a mãe que troca o chuveiro, é a mãe que conserta a tomada, é a mãe que contrata o pedreiro, a mãe que faz tudo. Quando a gente faz tudo dentro de uma casa, inclusive, como eu estou explicando, quando acontece essa inversão de papéis, que a gente impede que o nosso marido exerça o papel dele, cada vez mais ele vai ficando folgado, porque o homem, gente, ele gosta dessa comodidade, tá? Por natureza. Então, se você quer ajudar o seu marido, não faça o papel dele.
Se precisa fazer um orçamento, deixa que ele faça esse orçamento. Porque vai chegar um momento que de tanto você fazer tudo, de tanto você querer resolver o problema da terra, você vai ficar exausta, cansada. E sabe qual que é o problema? O vilão está aqui. Você vai começar a jogar na cara do seu marido de que ele não faz nada, de que que tudo sobra para você, quando na verdade é você mesma. Quando ele pensa em fazer alguma coisa, era isso que o meu marido falava. Mas quando eu penso em fazer, você foi lá e já fez. Como que ele vai fazer se eu já fiz? É claro, eu tenho esse comportamento um pouco mais dominante, só que eu preciso me conter. Eu não posso deixar que o meu corpo faça o que ele quer, que as minhas vontades façam o que ela quer. Não é assim que funciona. Eu preciso ter domínio próprio. A Bíblia vai falar sobre os frutos do Espírito que a gente precisa ter. A gente precisa usar os frutos do Espírito. Então, amor, alegria, paz, paciência. Gente, se a gente não tem domínio próprio, a gente vai querer resolver tudo. Nós vamos ficar exaustas e na hora da gente resolver algo que nos cabe, que realmente é o nosso papel, a gente vai fazer o quê? Vai mandar o marido fazer e tá totalmente errado. Porque chega um momento do casamento que isso gera uma falta de respeito tão grande que é onde começam as brigas. Então, se na sua casa, junto com o seu marido, você tem, assim, tido muitas brigas, dá uma analisada se você não tá resolvendo as coisas que ele precisa resolver e ele resolvendo as coisas que você precisa resolver. Por exemplo, a limpeza da casa, eu sou super a favor de que se os dois trabalham fora, os dois também precisam organizar a casa. Não tem problema nenhum, a mulher lava o banheiro, o marido lava a calçada, a mulher põe as roupas bater, o marido lava a louça. Por quê? Ambos trabalham fora de casa. Então, quando tem o serviço dentro da casa, não tem problema nenhum. A mulher não vira homem, o homem não é menos homem por ajudar a mulher. Não, eu acredito que os dois precisam se ajudar sim. Só que quem precisa dar este comando é a mulher. A mulher que precisa falar para o marido o que é que ela quer que ele faça dentro da casa no serviço doméstico. Porque o homem, ele não tem esse senso de entender, hoje é dia de limpar a geladeira. Não, ele não vai pensar isso, gente. Se você deixar pelo seu marido, a geladeira vai ficar 1 ano sem limpar. Ele não vai pensar, nossa, hoje é dia de lavar as roupas. Hoje é dia de passar pano na casa. Não, ele não tem esse senso. É você que precisa. Isso é seu papel. Entende? Então, quando a gente entende o nosso papel, cada um vai exercer a sua função e um vai ajudar o outro nessas funções. Então, a mulher, quando ela é submissa, ela não contrata o pedreiro. Ela avisa o marido, amor, tá furado ali, ó, tem um buraco no telhado, precisa trocar, certo? O muro tá caindo ali, o que você acha? A gente precisa chamar alguém aqui? Você pode chamar essa pessoa para vir fazer um orçamento, a gente arrumar aquele muro que tá caindo? Gente, se a mulher, ela contrata o pedreiro, ela paga a compra, isso é muito chato, porque a mulher, ela perde a feminilidade dela, o marido começa a se folgar, porque o marido, por natureza, ele gosta mesmo que alguém resolva tudo. Não digo todos os maridos, tá? Mas a grande maioria, eles gostam mesmo de ter uma mulher que resolva tudo. Só que num determinado momento, isso vai gerar muitas brigas. É uma falta de respeito. Entende? Porque a mulher vai querer jogar na cara do marido de que ele não fez o papel dele. Aí ele vai falar que é porque ela sempre faz antes de avisar. E vira um desrespeito total. Então, a inversão de papéis é algo que tem prejudicado muitas famílias. Entende? E o problema, como eu falei, começa a aumentar quando vem os filhos. Porque daí você que é a mulher da casa, você tem uma filha menina. Você precisa ensinar ela a ser submissa. Como que você ensina sua filha a ser submissa ao marido dela quando ela tiver, se você não é submissa? Então, a gente precisa parar de ser hipócritas, porque às vezes a gente quer ensinar uma coisa, mas a gente não faz. Então, chegou um determinado momento do meu casamento que eu estava exausta. Eu falei, eu tô cansada de mim mesma. Eu não estava cansada do meu marido, eu estava cansada de mim mesma, porque eu resolvia tudo. E quando eu até às vezes não queria, só que eu não tinha domínio próprio, eu deixava. E eu ia lá e eu fazia, eu resolvia. E até hoje, às vezes eu sinto muita vontade de resolver uma coisa. Mas eu falo, Araceli, isso não é pra você. Deixa que o seu marido vai resolver. Deixa que ele vai resolver. Fala pra ele, não resolva. Entende? A gente precisa disso. Porque senão a gente vai acabar com a nossa casa. A gente vai acabar com o nosso casamento. Então a mulher, quando ela é muito autoritária,
dentro da casa, ela é como aquela mulher de Provérbios. Em Provérbios fala sobre a tola que com as próprias mãos ela derruba uma casa. Agora, quando a mulher ela é sábia, ela é submissa, ela entende o papel dela, ela consegue delegar as funções que não cabe a ela, não cabe a uma mulher cortar a grama se ela tem um marido, não cabe à mulher, não é você, mulher, que vai cortar a grama. Eu tive muito problema com isso, com a submissão, porque eu cresci dentro de uma casa em que a minha mãe fazia tudo. Então a gente cresceu sem pai. Então minha mãe, ela trocava o chuveiro, ela trocava o gás. Não tinha problema não, ela mexia na elétrica, tudo ela fazia. E aí quando eu me casei, eu não consegui separar isso. Eu falei, eu vou fazer tudo também, como a minha mãe. Só que daí eu esqueci por um tempo que eu tinha marido. E que não era bem assim. Quando minha mãe fazia tudo, ela não tinha marido. Mas quando eu me casei, agora eu preciso ser submissa. Se eu quero ser uma mulher sábia, se eu quero que a minha casa seja um lar e não apenas 4 paredes, eu preciso ser submissa. Eu preciso entender o meu lugar, o meu papel dentro dessa casa. Porque se eu for o pai da casa, quem é que é a mãe? O marido não dá conta de ser a mãe. Porque ele não foi feito para ser a mãe. É muito simples. A mulher é a mãe, o pai é o pai, o homem é o pai. Então, se um rouba o papel do outro, nenhum exerce a sua função dentro da casa. E o que me ajudou no decorrer de todos esses anos foram 2 coisas, principalmente, tá? A primeira, orar a Deus para que Ele me ajudasse, iluminasse a minha mente, para que eu entendesse qual era o meu papel e que eu conseguisse exercer o meu papel da maneira que agradasse a Deus. Eu falei, Deus, eu quero ser a mulher que agrade o coração do Senhor. Eu quero ser a mãe que agrade o coração do Senhor. Eu sozinha não consigo. Então, primeiro você precisa reconhecer que você precisa de ajuda. Estar assistindo esse vídeo já é reconhecer que você precisa de ajuda, certo? Então, primeiro, entregar a Deus aquilo que você não consegue com as suas próprias forças. Você não consegue. Então, você ora a Ele, certo? Segundo, estude o que a Bíblia diz sobre a mulher. Eu quero deixar como indicação para vocês Provérbios 31, que vai falar muito ali sobre a mulher. E tem alguns pontos, assim, que eu acho tão lindo, que fala aqui em Provérbios sobre a sabedoria dessa mulher e como o marido dela tem prazer nela, como ele a elogia. Então, se o marido elogia essa mulher, é porque ela realmente é uma mulher feminina. É porque realmente ela exerce o seu papel de mulher. É por isso que ela está em Provérbios 31. Então fica como indicação você estudar. Eu gosto de sempre ler esse Provérbios, tá? É muito mais do que uma vez durante o mês. Eu leio assim toda semana, eu estou lendo esse Provérbios, porque quando eu esqueço alguma coisa, eu gosto de ir lá e entender quais são aquelas qualidades dessa mulher. E se tá na Bíblia, gente, é algo que é possível. É claro que perfeitas nós não vamos ser, tá certo? Nós não vamos ser, não é esse o objetivo. Nós somos seres imperfeitos. Só que, quando a gente busca melhorar, entende? Eu acredito que isso agrada o coração de Deus. Quando você estuda na palavra o que a Bíblia diz sobre a mulher, você percebe que nós somos especiais. Nós somos mães, entende? O homem não pode ser mãe, a mulher é mãe. Então, Deus deu coisas para nós que não deu para os homens. E por que a gente quer exercer coisas que é do homem? Entende? Então, você não precisa tomar o papel do seu marido. Inclusive, quando você faz isso, você peca contra o Senhor. Por quê? Porque você deixa de ser submissa. Então, entenda qual é o seu papel, entregue ao Senhor e busque na Bíblia, na palavra, o que é que a Bíblia fala sobre a mulher. Começa por Provérbios 31, que eu tenho certeza que dali você já vai tirar, assim, muitas qualidades que você consegue aplicar no seu dia a dia. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha clareado um pouco a sua mente a respeito da inversão de papéis. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir o vídeo e também de compartilhar com outra mulher que você realmente quer que ela exerça o papel dela com nobreza, com maestria. Um beijo para vocês, até o nosso próximo vídeo.